Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma análise matemática de uma das qualidades que a gente trabalhou ontem. Para quem não viu a videoaula, por favor, assista a videoaula sobre qualidades fisiológicas. E aí sim a gente vai descrever matematicamente o estudo sobre intensidade, tá, do som. A intensidade do som é uma qualidade fisiológica que divide o som ou diferencia os sons entre forte e fraco. Forte são sons intensos e, por consequência, tem muita energia. Fracos são sons menos intensos e, por consequência, com menos energia. O som com mais energia ou com menos energia tem relação direta com a potência da fonte. E para descrever esse tipo de som numa escala mais adequada do que a escala de intensidade, a gente utiliza a escala de nível sonoro. Então, justificando o título desse primeiro slide, intensidade, potência, energia e nível sonoro, é porque tudo isso se relaciona e são essas relações que a gente vai ver agora, tá? Bom, deixa eu pegar minha caneta aqui para a gente poder, caneta de uma cor mais destacada aqui. Vamos lá, uma cor mais clara. Gente, muita atenção nesse próximo slide. Eu trouxe todas as relações num único slide, mas eu quero ir discutindo com você. Então vamos lá, olha só. Deixa eu tirar aqui. Tá aqui embaixo. Bom, ó. A intensidade, por definição, é potência sobre a área. A potência é a mesma potência que a gente trabalhou, né, na potência mecânica, na potência térmica. O conceito de potência é um só, tá? Então a gente costumava chamar de pote, né? Coisa assim, pote. Aqui está só P, mas só porque tem muitas letras, tá? Então a intensidade é a potência sobre a área. Então eu vou chamar a atenção aqui para o seguinte fato: potência é watts, área metro quadrado, isso no SI, tá? Estou falando do Sistema Internacional de Unidades. Ou seja, a unidade de intensidade sonora é potência sobre o tempo. Lembrando que a potência, como está aqui na segunda equação, é energia sobre o tempo. Essa energia pode ser qualquer uma. Pode ser energia sonora, energia térmica, energia mecânica, energia elétrica, não importa. Potência é qualquer tipo de energia sobre o tempo. Nesse caso aqui, é a energia que a onda tem para se propagar. Não deixa de ser mecânica, né? Já que a onda é mecânica. Bom, relacionando as duas coisas, colocando a potência na primeira equação, a potência aqui, a intensidade, é igual a energia sobre o tempo sobre a área. Isso quer dizer o seguinte: intensidade pode ser então joule por metro quadrado vezes segundos, né? Porque joule por segundo é watts, certo? Então as unidades mais usadas são joule, aqui ó, ficou faltando um segundo aqui embaixo, tá, gente? Nessa primeira equação. Essa aqui é essa, tá? Joule por metro por segundo, vezes segundo, metros quadrados vezes segundo. Por quê? Porque joule sobre segundo é watts, então pode ser escrito dessa forma também. Bom, essas são as relações que a gente vai usar. De maneira geral, quando a gente trabalhar a intensidade, reparem no seguinte: intensidade é potência sobre a área. Que área é essa que a gente está trabalhando quando o som se espalha? Imagina que você está trabalhando uma onda sonora que é uma onda tridimensional, então ela se espalha em todas as direções. Se você considerar uma fonte pontiforme, imagina que uma caixinha de som que é um ponto. Esse som vai se espalhar em todas as direções, em cascas esféricas. Concorda? Quanto mais longe ele estiver, maior é o raio da casca esférica que corresponde àquela frente de onda que está se espalhando. Portanto, quando a questão não descrever algo diferente, sempre que ela estiver tratando do espalhamento da onda sonora em 3 dimensões, a gente vai pensar numa frente de onda no formato de uma casca esférica. Portanto, quando a frente de onda se espalha em todas as direções, se espalha numa área que representa uma casca esférica, que tem como área, matematicamente falando, 4πr ao quadrado. Então é muito comum a potência, a intensidade
da onda sonora que se espalha, né, com frente de onda, com formato de cascas esféricas, ser descrita por essa equação matemática, onde a área é a área da casca esférica e o raio representa a distância do ponto da fonte até a frente de onda que você quer, ou seja, a distância do ponto que você está. Reparem que a intensidade decai com a distância ao quadrado, né? Porque o R está ao quadrado. Então, reparem o seguinte: se você dobrar a distância que você está da caixa de som, por exemplo, a intensidade do som ela cai 4 vezes. Se você triplicar a distância, a intensidade cai 9 vezes. Isso é uma relação muito importante para algumas análises, né, de situações. Então lembre-se, a intensidade ela decai com o quadrado da distância, certo? Bom, voltando aqui para baixo, a sequência, chegamos aqui no limiar da audibilidade. O que é isso? Seria, em condições normais, uma pessoa saudável, a menor intensidade possível de ser ouvida, né? Ou a menor intensidade, ou limite audível da intensidade, tá? Limite mínimo. Bom, temos aqui então a intensidade 10 elevado a menos 12 watts por metro quadrado. Esse é o limiar. A gente vai considerar isso como padrão, né? Claro que tem pessoas que ouvem melhor, outros que ouvem pior, mas vamos considerar isso o padrão geral. E aqui o máximo, que seria 10 elevado a 0, né? É o limiar da dor. Eu ouço acima disso, até pode ouvir, mas vai causar dano ao seu sistema auditivo. Então a gente considera o limiar da dor como 1 watt por metro quadrado, 10 elevado a 0, né, para ficar em potência. Mas reparem que se eu estiver trabalhando com sons normais, abaixo da dor, eu vou estar trabalhando com potências da ordem de 10 a menos 10, 10 a menos 8, 10 a menos 6. Isso são valores que correspondem a 0,0000000 alguma coisa. Não são valores concretos de serem trabalhados. É muito difícil você falar sobre poluição sonora para o público em geral, para o público leigo, falando sobre 0,0000 alguma coisa. Isso não fica concreto, né, de maneira geral, como uma informação. Então, foi desenvolvida uma escala onde a gente consegue trabalhar com valores melhores. Que escala é essa? É a escala proposta por Bell, né? Alexander Bell, que é uma, digamos assim, é uma reorganização matemática, né, por meio do logaritmo que vocês estudaram esse ano, a fim de obter uns valores baseados nas potências, só nos expoentes, né, que é o papel do logaritmo. Isso faz com que, ao invés de você usar 10 a menos 12, 10 a menos 8, a gente possa usar a escala 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim por diante. Essa foi a escala medida por Bell. Mas é mais comum, e por isso a unidade de medida ficou Bell. Porém, é mais comum a gente trabalhar com o decibel, que é 10 vezes menor. Então, por isso a gente trabalha com 0, 10, 20, 30, 40, como está aqui na tabela. Então, essa equação é chamada de nível sonoro. O nível sonoro, em decibéis, é representado por 10 vezes, né, porque está em decibel, essa equação estava em Bell, tá? O log na base 10, quando não tem nada é base 10, da intensidade que você está analisando, dividido pela intensidade mínima, que é 10 elevado a menos 12, né, que a gente viu agora, que é o padrão. Então, quando você aplica essa equação, você está colocando na escala decibel a intensidade I comparada com a intensidade mínima. Então, você vai ver, por exemplo, quantas vezes a intensidade que você está ouvindo agora, por exemplo, será que o barulho está muito intenso nessa região? Será que a poluição sonora está muito intenso? Está muito intensa? Você consegue comparar a intensidade local com a intensidade mínima, para você ter um parâmetro. E daí colocar na escala decibel
que é a escala usada como estudo da poluição sonora. Existem até alguns medidores de poluição sonora utilizados pelas autoridades para ver se em determinada região o barulho está, de certa forma, sendo prejudicial, sendo nocivo à saúde ou não. E aí tem alguns exemplos, tá? Bom, nas tarefas de casa, vocês irão aplicar essa equação. Lembrando que o log é na base 10, né? Então você faz a divisão das intensidades para achar o log. Então lembre-se, para quem não lembra, que o log de A na base B igual a C, isso é algo representado por uma potência, né? B elevado a C igual a A. É isso que vocês vão fazer para resolver o log. Bom, para isso vocês farão a tarefinha do SME, capítulo 13, páginas 137 e 138, que eu pretendo corrigir, bem como fazer algumas questões também do caderno de atividades. Tá bom, gente? Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.